Sabe a Marvel que tu conhece hoje em dia? Sabe a fase do Bendis no Demolidor, o Justiceiro Max lá com Garth Ennis, ou mesmo o Homem-Aranha Ultimate? Nada disso seria possível se não fosse o ano de 1998. Foi nesse ano que surgiu um selo chamado Marvel Knights, que foi responsável por reestruturar a editora e dar um caminho para ela, para o que a gente tem hoje em dia. E como esse selo tá completando 20 anos, agora em 2018, eu resolvi fazer um programinha especial. Sério, a pauta tá gigantesca, eu pesquisei no livro da história da Marvel, pesquisei entrevistas com os caras, acho que ficou bem legal. Nos anos 90, a Marvel tava mal das pernas, como diria meu pai. Ela tava fundada em dívidas, fez várias cagadas, tentou montar uma distribuição própria e sair das demais. Também a própria indústria de quadrinhos dos anos 90 não tava indo bem. A Marvel não saía lá do tribunal de falência. Até que a Toy Biz estava tentando salvar a editora, que é uma empresa de brinquedos, porque, enfim, eles estavam interessados na linha de brinquedos lá com os personagens da Marvel. Eis que no meio desse caos surgem dois homens. A Marvel contrata dois caras por indicação da revista Wizard, que é o Joey Quesada e o Jim Palmiotti. Esses caras eles vinham da Valiant, uma outra editora, e eles eram conhecidos por três motivos. Primeiro, eles conseguiram ser nomes conhecidos com gibis de baixo orçamento. Segundo, que eles tinham muitos contatos com a galera do cinema. E em terceiro, eles eram os caras da festa. Então pensa, eles eram os homens por trás das festas. Eles tinham todos os contatos possíveis. E até é legal, eu vi uma entrevista recente com o Joey Quesada sobre esses 20 anos do Marvel Knights. E ele comenta que ele estava toda a indústria estava muito preocupada. Primeiro porque a indústria dos quadrinhos não estava bem. Segundo porque a Marvel estava mal. Então eles precisavam salvar a Marvel de algum jeito. O plano deles era lançar um novo selo dentro da editora, onde eles iam republicar 4 personagens do segundo escalão. Seriam os Inumanos, o Justiceiro, o Demolidor e o Pantera Negra. A ideia é que os criadores que trabalhassem nessas séries, eles iam ter total liberdade criativa, não precisariam se apegar a amarras cronológicas e as séries poderiam ser mais dark, assim, e um pouco mais pesadas. Uma curiosidade, nessa época, a Marvel, eles precisavam colocar eles no prédio de algum jeito. E em vez de colocar o Palmiotti e o Quesada no meio lá do prédio com o resto do editorial lá, do que estavam publicando os outros quadrinhos, eles colocaram os dois no terraço. Então isso gerou um clima terrível dentro do prédio, porque o Quesada e o Palmiotti pareciam que eles eram superiores, que eles eram especiais. E se a gente for ver assim, na prática, eles realmente tinham um tratamento especial, porque eles podiam errar, pode ver o que aconteceu com o Justiceiro, eles publicaram uma série terrível do Justiceiro e puderam relançar depois e tudo bem. Eles também podiam atrasar, porque o Demolidor do Kevin Smith sempre chegava com os roteiros atrasados, e ao mesmo tempo eles tinham uma qualidade de impressão melhor do que os outros gibis da Marvel. Então eles tinham melhor qualidade técnica, eles podiam se dar o luxo de não acertar sempre. Isso gerava um clima bem desconfortável assim dentro do editorial. Mas mesmo assim, com todas as reclamações do mundo, os dois estavam mandando muito bem. Por exemplo, eles tinham um contato muito próximo com a Wizard, eles apareciam na MTV, eles divulgavam os títulos por todo o país, eles conseguiram trazer de volta aquela questão do culto aos nomes. E também trouxeram pra editora uma galera que certamente tu já ouviu falar. Brian Michael Bendis, Garth Ennis, Steve Dillon, David Mack, só nomes que hoje em dia a gente venera assim dentro da editora, vieram por conta dessa iniciativa Marvel Knights. E o sucesso foi tão grande, mas tão grande, que além de trazer aqueles 4 títulos de volta assim por interesse do grande público, o Joey Quesada, 2 anos e meio depois de publicar o Marvel Knights, ele virou o chefão da Marvel lá como editor-chefe da editora. Tá, agora que tu conhece a história por trás do Marvel Knights, eu vou falar um pouquinho sobre aqueles 4 títulos que foram publicados lá em 1998. Primeiro, o Demolidor, que tinha na equipe criativa o Joey Quesada como desenhista e o Palmiotti como arte finalista, então os dois cabeças da editora naquele momento estavam trabalhando no título, e o Kevin Smith como roteirista. Se tu não sabe, o Kevin Smith, ele é roteirista de cinema. Esse arco aqui se chama Demolidor, o Diabo da Guarda, e ele trata sobre fé. Essa é a temática do gibi. E parabéns pra galera que faz o letramento aqui dos gibis da Marvel, porque para conseguir encaixar tudo que o Kevin Smith escreveu deve ter sido um grande desafio, porque o quadrinho ele tem balão que não acaba mais. Sério, tem páginas que tu não acredita na quantidade de texto. Na sequência tem alguns quadrinhos que eu não tenho aqui, que é o Pantera Negra, escrito pelo Christopher Priest, que é o cara do Exterminador, e desenhado pelo Mark Teixeira. A capa tá aqui no canto. Aqui a gente tem o T'Challa vindo para Nova York e investigando um assassinato. Também tem o Justiceiro Anjo, famosa fase, com roteiros do Christopher Golden e desenho do Tom
Snelchski, eu não sei pronunciar. E aqui a gente tem uma mistura de Supernatural com Justiceiro, onde o personagem é um anjo vingador. E para terminar, essas 4 séries iniciais tem Os Inumanos, escrito pelo Paul Jenkins e desenhado pelo Jay Lee. O Paul, ele diz que foi um grande desafio, né, de início, escrever personagens assim tão obscuros do universo Marvel como os Inumanos, que aliás agora tem uma série maravilhosa, assista Inumanos, você vai querer se matar, mas enfim. Mas ele disse que ele aceitou o desafio porque ele achou um universo muito rico, ele via muitas metáforas, sabe? Tipo, a Terrigênese pra ele é uma metáfora pra adolescência. O Raio Negro, o fato dele não poder falar, seria uma metáfora ao fato de que a pressão que existe dentro da família real, que qualquer fala que um rei, enfim, profere, pode destruir um reino inteiro. Então ele achou ideias interessantes e resolveu encarar o desafio. Enquanto Jay Lee disse que tinha muita dificuldade porque o Paul Jenkins escreveu no roteiro: desenhe o inimaginável. E aí ele tinha que se esforçar. Essa é uma série bem legal, porque ela não explora só a família real inumana. Na verdade, ela explora toda a Attilan e toda a organização desse reino. Essas foram as séries iniciais desse selo Marvel Knights, mas mais pra frente foram saindo cada vez mais coisas. Eu tenho as listas aqui completas. Sério, são muitos e muitos títulos. E a partir de 2006, uma curiosidade, as séries do Marvel Knights contínuas, tipo Demolidor do Bendis, essas outras séries, elas foram transportadas pro universo Marvel tradicional. Então, não era mais algo fora da cronologia, o editorial integrou o Marvel Knights. Beleza, agora eu vou citar algumas séries que eu acho que são interessantes. Primeiro que no selo Marvel Knights, por exemplo, saiu o Justiceiro, do Bem-vindo de Volta Frank, que é um clássico, até foi adaptado pro cinema. Teve a série do Sentinela, que é demais, assim, e tem uma iniciativa de marketing muito inteligente por trás. O próprio Demolidor Amarelo, o Hulk Cinza e o Homem-Aranha Azul. Eu trouxe até a minha edição, que são as séries das cores do universo Marvel, que são muito, muito boas todas elas. O Homem-Aranha do Mark Miller, que saiu em 2004, até foi relançado recentemente, que é aquele arco onde a Tia May é raptada e tem toda uma mudança envolvendo o Venom. Eu gosto muito dessa história. Tem o Demolidor Pai, que eu gosto, mas muita gente despreza. Tem os desenhos do Joe Quesada. Um outro que saiu por esse selo é o Homem-Aranha Potestade, que é uma das séries mais odiadas assim da história. Tem aquele clássico espermatozoide radioativo, que eu não vou comentar pra tu não ficar com mal aí do estômago. Outra série que eu gosto muito é o Demolidor Redenção, que saiu em 2005 pela Marvel. Ela pega um crime real que aconteceu e o Demolidor vai lá investigar. Aí depois vem o Capitão América Escolhido, já fazendo parte dessa nova fase do selo. Ah, tem Namoro às Profundezas, genial, isso aqui é de 2007. Sério, se é algo que tu tem que ler do Marvel Knights, é o Namoro às Profundezas, que é uma história de horror envolvendo namoro, com desenhos lindos do Esad Ribic. Homem-Aranha com Grandes Poderes, eu acho bem divertido, mostra um momento lá do Peter onde ele é lutador de luta livre. Tem X-Men Magneto Testamento, outro clássico assim que mostra o tempo lá do Magneto no nazismo. E pra terminar tem, em 2010, Deadpool, A Guerra de Slade Wilson. Se tu não gosta de Deadpool, faz algo por ti e lê essa HQ, que ela é bem divertida. Então, essas são as séries que eu mais gosto desse selo, mas tem um monte. Comenta aí embaixo qual tu gosta mais. Eu espero que esse programinha histórico tenha sido legal. E eu tive que falar meio rápido porque estão fechando a escola e eu vou ir lá, tá bom? Tchau, tchau.